Graça. Isso é graça. Deus abençoou, porque você deixou o carro lá e Deus cuidou, tá certo? Aí uma segunda situação, que aí eu comecei a montar a minha história, né? Eu estava na cama, no inverno de Porto Alegre, com a touquinha em cima da coisa, com não sei quantas roupas, aquele pijama grosso, 2 cobertores em cima, com o nariz de fora, e a mulher vira e fala assim: você guardou o carro? Eu falei: meu Deus do céu. Aí você põe a cabeça no travesseiro e fala assim: Senhor, cuida do carro. Isso é fé? Não. Isso é tentar a Deus. Não, é muito importante, nós entendemos isso, porque o que eu estou pedindo é que Deus dê apoio à minha preguiça e irresponsabilidade. Senhor, eu estou quentinho aqui, vou ver agora se o Senhor consegue guardar o carro. É mais ou menos isso, nós estamos cutucando Deus, e a Bíblia ensina sobre tentar a Deus. Mas teve um dia que um amigo meu veio me visitar em casa, e aí na garagem só cabia um carro. Aí você coloca o carro na garagem dele, por amor ao princípio da hospitalidade, e você deixa o seu carro na rua de propósito, e aí você corre aquele risco. Não é totalmente imprudente, mas foi por amor, e você pede a Deus: Senhor, por amor ao meu amigo que veio me visitar, a quem eu preciso honrar e dar a segurança do carro dele, eu peço que o Senhor cuide do meu carro. Isso é fé? Agora vocês acertaram. Isso é fé. Agora, como vamos esticar a história, porque eu conheci uma pessoa assim. Você conhece aquela pessoa, talvez tenha aqui um ou dois, o sujeito que comprou um carro com dificuldade, e aí ele é apaixonado pelo carro. Aí ele lava o carro, ele encera, ele gasta dinheiro trocando a calota, ele faz um negócio para ficar lindo, né? Uma vez um cara da igreja chegou para mim e disse: ô pastor, eu comprei um carro com dificuldade, a mulher do lado dele, ele falou assim: mas pastor, comprou-se um carro de 12 mil reais, e falou assim: mas eu botei um som, né pastor? Não pode dar da casa, né? Botei um som, porque o senhor sabe que sem som não dá. E eu olhei para a mulher assim. Quer dizer, nós já gastamos o dinheiro que não tínhamos para comprar o bendito carro, e ele gastou mais 2.400 para botar o som. Por quê? Porque ele gosta do carro, ele acha o carro é a teteia dele, é o xodozinho dele. Aí ele estaciona ali na rua Somália, em Porto Alegre, na frente da minha casa, e desce a ladeira um sujeito de caminhão, que ele perde o controle e pega aquele o para-choque de ferro e atravessa toda a lateral do carro, dá perda total. O que seria fé? A hora que esse sujeito sai ali fora e vê aquele negócio que ele gosta muito, absolutamente destruído. O que é fé? Fé, queridos, é que nesse momento ele precisa abrir mão. Ele precisa abrir mão diante de Deus, daquela coisa que ele valorizou tanto. Então vejamos aqui os pontos doutrinários. Eu tenho uns slides lá para nos ajudar. Primeiro, a ignorância. É quando desconhecemos o perigo e mesmo assim Deus nos protege. Isso não é fé, isso é graça. Depois tem a responsabilidade. Quando pedimos que Deus sustente a nossa irresponsabilidade, isso não é fé, é tentar a Deus. Terceiro lugar, o risco prudente, quando assumimos riscos prudentes em dependência do Senhor, isto sim é fé. E por último, a entrega total, quando Deus pede a entrega de algo que nós amamos. Fé é abrir mão e deixar Deus ser Deus. Veja que esse assunto que eu vou falar hoje aqui, em poucos minutos, ele é muito complicado, porque eu preciso falar de que é importante
importante planejar, é importante você pedir conselhos antes de fazer seus negócios, é importante você usar as melhores práticas daquilo que você faz, é importante você estar comprometido com a excelência, é importante o seu esforço humano em fazer a sua parte, não ser irresponsável, não tentar a Deus, mas existem momentos, queridos, que nós precisamos abrir mão de coisas que nós amamos, e aí chega o perigo de parecer irresponsável, como o caso de Abraão, que Deus pediu para ele sacrificar o seu filho. Que coisa, que pedido irresponsável, que pedido terrível que Deus está dando. Então eu achei uma citação que diz assim: viemos ao mundo com as mãos fechadas, e somente de forma lenta e através da prática repetida é que aprendemos a abrir as mãos. É preciso ter a mão aberta para ser um adulto. Então eu peguei e resumi isso aí numa frasezinha que eu coloquei aí, ó. O bebê imaturo tem as mãos fechadas. O cristão maduro aprende a viver com as mãos abertas. E nós vamos falar sobre essa entrega, de não viver com a mão fechada, mas sermos adultos, maduros espirituais, que sabem abrir a mão. Abraão foi chamado a abrir a mão, e ele também é chamado na Bíblia de o pai da fé. E eu quero estudar apenas um versículo da vida dele, e não contar a história de novo, que vocês já conhecem. Gênesis capítulo 22, 2 diz assim: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Veja que o versículo está dividido em duas partes. A primeira parte é: toma teu filho, coloca ele de novo, teu único filho, Isaque, a quem amas. Ele registra uma característica da relação de Abraão com o filho. A segunda parte é a parte do holocausto, não é verdade? Veja bem, Abraão, ele chamava Abrão, que significa pai exaltado, e Deus mudou o nome dele para Abraão, que significa pai de muitas nações. Eu imagino a vergonha que Abraão tinha. Vocês conseguem imaginar uma conversa? Assim: muito prazer, como é que é o seu nome? Abraão. Falou: nossa, que nome bonito, um grande significado, né? Pai de muitas nações. Pois é, quantos filhos o senhor tem? Nenhum. Quando é que o senhor vai começar a ter? Porque eu estou vendo que o senhor está meio velho, a sua mulher aí acabadinha, né? Melhor o senhor começar logo para ser pai de muitas nações. Ele falou: pois é, Deus até prometeu para a gente que minha descendência vai ser como a areia do mar e as estrelas do céu. Você imagina a vergonha de Abraão? Que raio de nome que Deus me deu, que eu tenho agora que conviver com esse negócio. Cada vez que eu aperto a mão de alguém, eu morro de vergonha. No entanto, Sara ficou grávida, nasce Isaque, e eu imagino, não está na Bíblia, né, mas a gente usa a imaginação. Abraão pega o nenê e ele começa a chorar. E ele chora e fala: meu nome agora, pai de muitas nações. Aí, ó, está começando. Esse é o filho da promessa. Vai dar certo, né? E ele se apega ao menino. Dá para entender, não dá? Você não se apegaria? Ele é a solução de Deus, que Deus prometeu para você. Desse menino é que virão os descendentes. E ele se agarra ao menino. Por isso que quando Deus chega para conversar com ele, em Gênesis 22, 12, ele diz: pega teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Não é interessante? A quem amas. Então o nosso assunto aqui de abrir mão tem a ver com coisas que nós amamos, coisas que nós carregamos, que nós nos apegamos de uma forma indevida. Tem a parte devida, tem a parte correta, mas tem a extrapolação. A palavra amor, a quem tu amas, aqui no hebraico, é um termo geral, é um termo que pode ser usado de uma forma simples, normal, para muitas situações, mas Deus percebeu que ele era um amor exagerado, havia um amor obsessivo, um apego.
Então eu fiz uma listinha, porque o dicionário nos dá uma listinha lá no hebraico e no uso na Bíblia em geral. Então a palavra amor é usado, por exemplo, para pessoas em geral. Mas se ele for um amor obsessivo, seria a obsessão daquele melhor amigo, não posso viver sem ser melhor amigo. Esse amor também é usado pela sua família, eu amo a minha família, mas se você cria uma dependência extrema de alguém, uma dependência do seu filho, uma dependência do seu marido, uma dependência, você então começa a ter apego obsessivo. Também é usado para amor sexual, mas pode ser levado a pornografia, relações imorais de todos os tipos. Esse amor também pode ser usado, é usado na Bíblia para comida, o cara gosta da comida, gosta da bebida, gosta de dormir, mas ele pode ser levado ao exagero do amor pela comida, glutonaria, bebedice, a preguiça. Também é usado pelo amor de buscar a sabedoria, e nós podemos ter aquele amor por diplomas, aquela obsessão pela parte acadêmica. É usado a palavra para o exercício de influência, nós gostamos de ser líderes, qual é o problema com isso? Tem um amor, correto, mas pode ser usado de uma forma obsessiva, o amor ao poder, à dominação, ao abuso, e também é usado, a palavra, para amar a Deus, e pode ser usado para amar um ídolo, que pode ser qualquer tipo de ídolo, pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser um celular, pode ser um dinheiro, pode ser a compulsão por compras, qualquer coisa que você ama apaixonadamente, que é obsessiva. Então nós precisamos fazer a aplicação dessa lição agora mesmo. Eu vou pedir 15 minutos de silêncio absoluto, nós vamos colocar o quadro aqui de novo, eu vou ficar quieto, e você vai ler aquela lista de amor obsessivo e perguntar para Deus: Espírito Santo de Deus, tem alguma coisa aqui que eu amo obsessivamente, além dos limites? Vamos fazer essa experiência, agora mesmo. Peço que o quadro seja colocado lá novamente. Vamos ler. Tenha o seu momento com Deus. Agora veja. Deus pega qualquer coisa que nós amamos demais, e ele vira para Abraão e diz assim: oferece em holocausto. A palavra holocausto significa queimar completamente. Quando se oferecia um holocausto, não sobrava carne, não sobrava osso, não sobrava nada. O holocausto era que se queimava tudo. Agora veja, Deus não disse especificamente onde era, disse assim: ó, vai para a terra de Moriá, eu vou te indicar um monte. Deus também não disse que era naquele exato momento, não, você vai indo, vai ter uns 3 dias para pensar, você vai pensando aí, vai viajando, entende? E aí vai ter o momento certo de fazer a coisa, mas a única coisa certa era o que tinha que fazer, tinha que oferecer em holocausto. Então hoje eu estou aqui, queridos, para falar para você e para mim, como cristão, seguidor de Jesus, que é o seguinte: nós não sabemos quando vai acontecer na sua vida esse pedido de abrir mão, eu não sei onde vai ser ainda, mas uma coisa é certa: se nós temos um amor obsessivo, está claro no texto, que é preciso oferecê-lo em holocausto, totalmente queimado diante de Deus. E o que Abraão faz? Qual o comportamento dele? Aí você lê o texto depois: ele levantou de madrugada, ele rachou lenha, ele preparou o jumento, pegou 2 servos para acompanhar, pegou o filho Isaque, foi para o lugar que Deus havia indicado. No 3º dia ele vê o lugar, né? E eu quero imaginar aqui, de novo, está só na área da minha imaginação, Abraão com a coisa assim: não, tem que ir, ele vai, mas ele tem um problema emocional, gente. Imagina, a Bíblia diz que ele está em silêncio, a Bíblia diz que ele não explica, a Bíblia não diz que ele explica para os servos, ele não explica nem para o filho dele. Quando pergunta o filho: mas cadê o cordeiro? Não, Deus proverá. Ele sai de banda e ele está indo. Imagina esse homem dentro da cabeça dele: meu Deus, como é que vai ser isso? Como assim? Oferecer o filho como é que chama? Em sacrifício? Queridos, tem um amigo meu que contou uma história de aconselhamento de um casal que tinha muita dificuldade de ter filhos. Finalmente ela engravidou, e teve uma gravidez normal, mas quando chegou no finalzinho, o nenê morreu antes de nascer, e ele já nasceu morto.
Aí ela vem para o aconselhamento com esse amigo meu, pastor. E aí ele diz assim: mas pastor, eu fico pensando, imagina a dor dessa mãe, fico pensando assim, será que os médicos não poderiam ter previsto isso? Uma tragédia dessa? Ou então ela faz o caminho da culpa, sei lá, eu acho que eu fiz alguma coisa errada, o que eu fiz? Não sei se eu subi aquela escada 3 dias antes, mas eu não achei que foi, mas será que é a escada, não sei o quê, ou então começa a gritar contra Deus. Não, que Deus permite uma coisa dessa, quer dizer, dá a gravidez para nós, para depois tirar? Que tipo de coisa é essa? Que tipo de Deus é esse? Deus é esperança, a gente esperou tanto tempo, e agora fazer uma coisa, e ela tem sentimentos de raiva, de amargura, ela carregou o bebê durante 9 meses, ela tem uma relação com o nenê, e aquele conselheiro, com muito amor, com muita calma, ele tem que dizer assim: olha, fazer perguntas é correto, você pode fazer, mas você precisa fazer de um outro ângulo. É assim, Deus é dono de tudo, e Ele queria emprestar para você esse filho, e antes de entregar o empréstimo, Ele resolveu ficar com ele. E aí ele virou para a mãe e falou: a senhora, ele pediu fisicamente, a senhora podia abrir mão? E aquela mulher começa a chorar convulsivamente, ela não consegue fisicamente, queridos, a entrega. Deus levou o meu menino, e o conselheiro então tem o papel de ajudar a abrir mão. Eu mesmo tive uma situação, não tão dramática, mas tive um grande amigo em Porto Alegre, chamado Odilon. Odilon foi acometido de câncer. Imagina-se um sujeito querido, um gauchão amável, a gente contava causos, a gente tomava chimarrão junto, um homem apaixonado por Jesus, gostava de discipulado, um homem fabuloso. Nós oramos por ele, nós ungimos com óleo, nós pedimos a Deus tudo que podia, acompanhamos os tratamentos, mas ele veio a falecer. E aí a esposa, a filha, o filho e o genro pediram uma conversa comigo. Nós fomos lá num sítio, sentamos todos no chão, assim, numa sala, e a pergunta deles é assim: será que a gente foi em todos os médicos que a gente precisava ir? Porque teve um amigo meu que falou que a gente devia visitar aquele médico, mas ele já estava nesse médico, a gente não quis, mas aí eu pensei, mas e se o outro médico? Se o outro médico, de repente, haveria uma solução, né? E aí, viagem de culpa de novo, sei lá, algum pecado na nossa vida, alguma coisa que está em nós, né? Será que Deus está nos punindo de alguma forma? E a minha palavra foi: não, filho, Deus o levou, e quando ele foi, a sua parte, a minha parte é que abrir mão, fisicamente, abre mão, é um gesto, deixar que Deus leve aquilo que você ama tanto, mas Deus precisa levar. Teve uma experiência na minha vida que eu me senti assim, pessoalmente, quando a Ana Ruth nasceu, eu era pastor de uma igreja pequena em Atibaia, ganhava uns 2 salários mínimos, e viemos guardando dinheiro, economizando. O médico lá em São Bernardo não cobrou nada pela cirurgia, mas tinha gasto com o que chama outros médicos, e chama hospital, esse tipo de coisa, né? Anestesista, e eu, muito consciente do meu papel como homem da casa, o provedor do lar, né? E aí fiz um cheque grande, paguei o que tinha que pagar, né? E aí eu cheguei em casa, chamei a Marta e falei assim: olha, de alguma forma, o nosso dinheiro acabou totalmente. Nós morávamos no interior de Atibaia, nós tínhamos que ir de carro para a cidade para ir no supermercado. Eu disse assim: nós não vamos para Atibaia. A mãe da Marta estava lá ajudando ela. Eu falei: não conte para sua mãe, vamos começar a comer o que está na prateleira aqui. Inventa coisa, arroz, farinha, tal, vai puxando um ovo, alguma coisa, né? Mas de madrugada, queridos, de madrugada,
eu sentei no meu escritório e tinha uma luta comigo mesmo. Que raio de homem é você? Você casou, não consegue sustentar a sua família? Por que você pôs um filho no mundo? E eu me sentia mal, me sentia um verme. Essa era a palavra que vinha na minha cabeça. Você é um verme, você é menos do que homem, você não é nada. Aquela coisa me afundando, você está começando a chorar, e está ali com aquela luta no seu coração, e chega o momento que você tem que abrir mão. Abrir mão de quê? Abrir mão de que eu sou pastor dessa região aqui, pequenininha, e daqui um pouco esse pastor vai ter que trabalhar como auxiliar de pedreiro, e o pastor vai ter que cortar grama dos outros, e será que eu estou disposto a dizer assim, sim, não importa o que eu vou fazer, eu posso fazer qualquer coisa. E eu lembro de uma madrugada de joelhos, com o rosto ali no sofá, e dizendo, meu Deus, eu abro mão de ser um provedor, eu abro mão de ser responsável, eu abro mão de puxar para mim todo esse controle das coisas, eu abro mão, Senhor, e eu estou disposto a pegar qualquer emprego, qualquer coisa, para eu poder sustentar minha família. Foi uma noite horrível. Domingo, eu vou na igreja, e tem um irmão chamado Sérgio de Grazia, já falecido, e ele está conversando comigo assim, a Bíblia dele cai no chão, e fora da Bíblia cai um comprovante de depósito, e eu olho, eu me abaixei, né? Ele era mais velho, eu era jovem, corri para entregar para ele, está com o meu nome. Eu falei, que negócio é esse? Ele começou a rir, falou, enfiou na Bíblia, isso não é nada não, né? Na verdade, esse homem, sem dizer nada para mim, ele havia depositado um salário inteiro, 2 salários mínimos que eu ganhava, ele havia depositado 2 salários mínimos na minha conta, dias antes. Se eu tivesse ido na cidade, eu descobriria, porque não é como hoje, que você descobre na internet, eu teria que ir lá descobrir, mas eu não sabia, e Deus fez você me esticar a minha alma naquele momento de fé. Agora, a minha história termina bem, né? Em poucos dias. Eu imagino esse Brasil, queridos, com 14 milhões de desempregados, e você passa um mês, e você passa 2, e passa 12 meses, e você está na luta, e você não consegue, e não tem a pessoa que faz o bendito depósito. Claro, tem o sujeito errado, aquele que fala assim, não, qualquer emprego também eu não pego. Mas também tem o outro cara que, se não podemos empregar essa pessoa, porque ela tem um currículo muito melhor, ela vai ficar aqui, ela vai embora. É uma luta. E aí a disponibilidade de emprego no mercado, eu fico imaginando o sofrimento das pessoas em ter essa caminhada de fé, mês após mês, após mês, após mês, sem ver a solução. Como é que Abraão resolveu o assunto? Abraão tinha um problema verdadeiro, queridos. Eu imagino ele aqui sofrendo mentalmente, assim, não, peraí, como é que Deus pede um negócio desse? Isso não tem lógica, isso é contra o bom senso, isso é contra a ordem natural das coisas. Como é que Deus pede uma coisa dessa? Isso vai contra todo sentimento humano. Afinal de contas é meu filho, eu amo meu filho, tenho que amar meu filho, uma obrigação amar meu filho. Como é que Deus pede um negócio que é contrário àquilo que eu tenho que fazer? Ou então, por que Deus está pedindo uma coisa que é contra a natureza de Deus? Deus não mente. Deus fez uma promessa, ele disse que a promessa vem desse menino. Mas agora está pedindo para matar um menino? Isso não faz sentido, Deus está ficando louco. Imagina Abraão com esse negócio na cabeça, tentando resolver, é contra todas as promessas e expectativas, e a Bíblia diz que ele encontrou a solução. Hebreus capítulo 11, versículo 19, vai dizer, porque Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então, quer dizer, ele falou assim, já sei, como tem que ser com esse menino, então eu acho que eu vou matá-lo, mas Deus depois ressuscita. E ele acreditou tanto nessa solução, se você voltar para Gênesis 22, quando ele vira para os servos e diz assim, vocês fiquem aqui, e eu vou ali na frente adorar a Deus com um menino, e olha o que o texto diz, e depois voltaremos. Ele não disse eu voltarei, ele disse voltaremos, porque ele falou, eu vou matar o menino,
ou sacrificar o menino, mas Deus o ressuscitará. Essa é a união de Hebreus 11:19 com Gênesis 22, versículo 5. É por isso que ele é chamado o pai da fé, porque ele resolveu na cabeça dele essa questão de que Deus era maior, de que Deus era soberano, Deus podia dar a solução. Então, queridos, eu não sei qual é a solução específica para o seu caso, quando você leu aquela lista de talvez de uma paixão, um amor exagerado por algum pecado, por alguma pessoa, por alguma coisa, e você está sentado aí dizendo, nossa, esse assunto aqui é importante para mim, porque eu estou agarrado a isso. Deus hoje talvez esteja falando com você alguma coisa que eu não sei o que é, mas eu vou dizer o que eu sei. Eu não sei a solução específica, mas eu sei a solução geral. A solução geral é que quando Deus começa a esticar as fronteiras da minha fé, e a situação é muito difícil, eu preciso romper aquela minha incredulidade, a pergunta é, se eu acredito que Deus tem um propósito, nas piores coisas que podem acontecer na minha vida, se Deus tem um propósito, e se eu entender que Deus tem um propósito, eu cresci na fronteira da minha fé, eu rompi em fé. Talvez uma mulher que mais impressionou a mim, foi a minha sogra, a Dona Rosa. Dona Rosa era uma mulher assim, impressionante, queridos, uma mulher que caminhava com Deus. Você sabe que caminhar com Deus tem duas coisas só, né? Oração e ler a Bíblia, né? São essas duas coisas. Essa mulher, ela veio em casa, quando um dos filhos nossos nasceu, e ela falou assim, Ebenezer, pediu licença, olha, essa mulher era uma gentileza, um respeito. Ebenezer, eu posso olhar na sua biblioteca lá e achar algum livro para eu ler? Todos os livros em português, havia alguns livros em espanhol, e essa mulher vai devagarinho procurando, e aí ela achou, teologia sistemática, em espanhol. Aí ela começa a ler aquele livro de teologia sistemática, eu falei assim, nossa, livro pesado, Dona Rosa. Ela falou assim, é impressionante as profundezas de Deus, como a gente aprende estudando teologia sistemática. Eu falei assim, porque nós estamos querendo ver aquele livrinho mais pequenininho possível, né? O Poder da Oração, ou 25 Passos para se Libertar de Tudo, através do louvor. Nós queremos esses livrinhos, né? Essa mulher está estudando Deus, Dona Rosa tinha um problema no coração, um problema cardíaco muito sério, e todo mundo, assim, havia um entendimento de que ela iria falecer antes do meu sogro. Mas não foi assim. Meu sogro, ainda jovem, teve um AVC fulminante e ele morreu. E eu lembro, quando eu entrei na salinha da casa dela, eles moravam numa casinha muito pequena, ela está sentada no sofá, quietinha. Ela tinha mania de pegar o dedo e fazer assim. E ela falou assim, sabe, Ebenezer, eu sempre achei que eu ia morrer antes, mas Deus levou o Nicolás. Deus sabe por quê. E se Ele me deixou aqui, é porque Ele tem um propósito para a minha vida. Contrasta isso com um funeral que eu fiz 3 semanas antes, em que a esposa se lança em cima do caixão, aos gritos, dizendo, como viverei sem você? Nós estamos ali tentando ajudar a viúva, aquela dificuldade, ela não tinha calma no coração, querido, sabe por quê? Porque ela não abriu mão do marido. Mas a Dona Rosa não esperou pelo momento da morte para construir a sua espiritualidade. Ela construiu antes, através da leitura da Bíblia, do estudo profundo, do estudo de Deus, da oração. E quando chegou o momento crítico da entrega, ela fez como Abraão. Ela abriu a mão. Deus o levou. Eu fiquei. Deve ter um propósito. Quero encerrar com uma pergunta muito séria e uma solução que vocês conhecem. E vou descrever uma história que é a maior e mais poderosa história
do cristianismo. A pergunta séria é isso: como é que um Deus pede uma coisa dessa? Como é, que tipo de Deus é esse, queridos, que pede para um pai sacrificar o filho? Um Deus sem sensibilidade? Não entende o nosso coração, nossa relação humana? Por que Deus está pedindo hoje de você para deixar um daqueles pecados? Pode ser o pecado da glutonaria, da bebedice, da pornografia, de um filho que você ama demais a ponto de ser desequilibrado emocionalmente, ou de alguém que você depende de uma forma estúpida e que deveria se agarrar em Deus para sobreviver à ausência daquela pessoa, ou essa paixão por academicismo, ou essa paixão por poder e por ser dono de alguma coisa. Abrir mão, queridos, abrir mão. Como é que Deus pede essas coisas de nós? É porque se Deus é pai, e ele teve um filho. Vou pedir para o Robson me ajudar, quero contar essa última história ao som da música. Por favor, prestem atenção, para nós enxergarmos esse pai. Aqui está o pai, olhando o filho. Ele é espancado impiedosamente. Escarneceram dele, riram dele, colocaram um manto sobre os seus ombros, uma coroa de espinho, e caçoavam dele, dizendo: adivinha quem que te bateu? Aquele homem que era todo Deus, e foi batido com um caniço, cuspiram nele, tratado como um fora da lei, um desprezado dos homens, alguém sem identidade, sem dignidade humana, como se fosse o pó debaixo das sandálias daqueles soldados. E depois de estar debilitado durante uma noite sem dormir, e depois de muitos castigos, eles o obrigam a carregar a cruz até o lugar da execução. E ali no Gólgota, o crucificaram, com ladrões, um à direita, outro à esquerda. O que o pai faz? O pai escurece toda a terra, fecha o tempo, vem um vento, nuvens negras, da meio-dia até as 3 da tarde. Da meio-dia às 3 da tarde, quando o sol deveria estar a pino, há escuridão em toda a terra. Naquele momento, o pai abre mão do filho. Mas é pior. O pai vira sua mão, e durante 3 horas de escuridão, ele começa a permitir que todos os pecados da humanidade caiam sobre a cabeça do seu filho. O pai fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, os pecados de todas as épocas, passadas, presentes, futuras, os pecados de todas as pessoas, de todas as tribos, línguas e nações, os pecados de todos que praticam coisas inconvenientes, toda injustiça, toda malícia, toda corrupção, toda avareza, os pecados, queridos, da inveja, da contenda, da mentira, que estragam as nossas famílias, os irmãos que não se falam, os pecados de casais que se separam, de igrejas que se dividem, os pecados de pais com ressentimento dos filhos que não honram os seus pais, os pecados das maledicentes, dos difamadores, dos caluniadores, dos soberbos, dos inventores de males, e também os nossos pecados mais íntimos, as intenções pecaminosas das nossas almas, os nossos pensamentos que a nossa esposa não conhece, as nossas tentações mais ímpias dentro dos nossos corações. Deus Pai faz cair sobre ele a iniquidade de nós todos, durante 3 horas, como um redemoinho gigantesco de nuvens negras e carregadas, todos os impropérios, malignidades e malícias da humanidade, e o dedo de Deus começa a esmagar o Santíssimo Cordeiro, o seu próprio Filho, e aquele que não havia conhecido o pecado, Deus o fez pecado por nós,
Ele foi traspassado, mas pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele foi castigado, e isso nos traz a paz. E pelas suas chagas nós fomos sarados. Nesse momento, o Pai desvia o olhar, e aquele filho solitário na cruz, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Que é um grito, queridos, que nós não podemos compreender, mas uma medida muito menor, é um grito que nós também fazemos na hora do sofrimento. Por que morreu essa pessoa? Por que eu perdi esse emprego? Por que eu estou sofrendo isso? Por que eu não me dou com essa pessoa da família? Por quê? Mas Jesus, no Gólgota, em trevas, com a última energia de sua alma e do seu corpo desfalecido, o próprio Jesus também abre mão. Diz o texto que ele não se aferra ao fato de ser Deus e a sua divindade. Ele diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou. E ele diz: está consumado. Grita em alta voz, curva a cabeça, entrega o Espírito. E assim Jesus entra no mundo dos mortos, prossegue o seu caminho, vai até o inferno, experimenta todo o horror da condenação profunda e completa de todos os nossos pecados, caminha até a infinita morte, de onde ninguém volta, e como duas linhas paralelas que se encontram no infinito, a sua humanidade e a sua divindade fazem a curva, glória a Deus, retornam da morte. Ele ressuscita ao terceiro dia, e eu digo: eu sei que meu Redentor vive, eu sei que o Pai me entende, eu sei que eu posso chegar ao trono da graça, porque Ele vai ter misericórdia e socorro na ocasião oportuna. Eu sei, queridos, eu sei, é um momento de fé, em que eu peço, e eu acredito, e eu me entrego, e eu abro mão dos meus sofrimentos, e dos meus direitos, e do meu controle. Eu entrego a Deus, e eu digo: Senhor, o Senhor pode tomar qualquer coisa, porque a minha vida é tua. Essa é a solução definitiva. É abrir mão, queridos, abrir mão é aumentar a fronteira da nossa fé. Abrir mão é crer que Deus é maior do que os nossos problemas. Abrir mão é descansar nessa obra que Ele fez no Calvário, que é a única que justifica Ele pedir de nós o nosso próprio Filho. Hoje então, hoje aqui, abra mão do que Deus colocou na sua vida. Lembra? Não é só hoje, é um caminhar de fé, é um dia na nossa vida de entrega total. E se um dia Deus permitir que você chegue ao extremo de ter uma perda total, aprenda a orar assim: Senhor, cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso, na verdade, me levam para mais perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Pela fé, eu abro mão, eu dou a entrega absoluta, e aí a minha vida se revestirá do Teu poder. Eu experimentarei o sobrenatural, pela graça de Deus. Fiquemos de pé, queridos. Eu esticarei as fronteiras da minha fé. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do Teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver
vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. E as provações não são maiores e não vão me impedir de caminhar. Se diante de não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas.